Jó teve que lidar com o desafio do silêncio. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Bora lá? A história de Jó, que é um livro da Bíblia, é bastante conhecida, principalmente como começa e como termina. É um livro para a gente ler e buscar quais ensinamentos nós podemos trazer para a nossa vida, tanto sobre nós como pessoas, mas também sobre o mundo espiritual, sobre Deus. É um livro muito rico. Mas eu quero focar nesse vídeo a respeito desse silêncio por parte dos amigos de Jó e do próprio Deus. Jó, ele era um homem que a Bíblia descreve lá no iniciozinho, logo no primeiro versículo do primeiro capítulo, que ele era um homem íntegro, justo, que temia a Deus e evitava fazer o mal. E Jó tinha plena consciência dessa sua identidade, de quem ele era. Então, quando ele passa por diversas perdas, gado, seus empregados, seus 10 filhos, perde sua saúde, depois ele tem que lidar ainda com a sua esposa, que, desesperançada, sugere que ele morra e que ele amaldiçoe o seu Deus. Então, olha só quantas questões Jó precisou lidar. Mas, diante disso, em nenhum momento ele fez aquela pergunta que normalmente nós fazemos. Onde foi que eu errei? E ele dizia, mas eu não fiz nada. Embora os seus amigos, 3 dos seus amigos que foram visitá-lo, levassem esse questionamento constantemente. E o livro de Jó é muito isso, né? Eles tentando fazer com que Jó admitisse aonde ele estava pecando. Porque se tem consequência, tem que ter causa, Jó. Você tem que ter feito alguma coisa. Eram verdadeiramente amigos de Jó. Eles vieram de longe das suas terras para poder estar junto com ele, levando solidariedade, podendo levar alguma palavra de consolo. E isso começa aqui no 11, descrevendo esse movimento que eles fazem, uma vez que chega até eles a notícia de toda a tragédia que assolou a vida de Jó. Mas, no versículo 12, vai dizer assim: quando o viram à distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Eles foram impactados. A notícia chegou, mas eles não imaginavam o quadro que eles iam encontrar. Aqui se descreve Jó como sendo com muitas feridas no corpo. Ele tinha que tirar aquelas escamas, aquelas crostas de pus que secava, né, nas suas feridas. Então, quando eles veem aquilo, eles começam a chorar em alta voz. Eles foram para levar consolo e agora teriam que ser consolados. Cada um deles rasgou o seu manto e colocou terra sobre a cabeça. No versículo 13. Depois os 3 se assentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra. Não teve palavra de ânimo, de consolo, de resiliência, de esperança, do que fosse. Silêncio. Pois viam como era grande o seu sofrimento. Então, eles acharam melhor ficar em silêncio. E aqui no capítulo 3, vai dizer assim no versículo 1. Depois disso, desse período de 7 dias e 7 noites, em silêncio, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Porque quando a alma está muito afligida, a gente precisa falar mesmo. A gente precisa expor, jogar para fora. Jó não aguentava mais o silêncio. Só que os seus amigos não tinham palavra de consolo. Porque quando eles viram Jó amaldiçoando a própria vida, eles resolveram rebatê-lo. E rebater de uma maneira completamente equivocada, porque Jó precisava de consolo. Não foi para isso que eles foram lá? Para serem solidários? Mas eles começam a questionar Jó, o que você fez? Aí vem o segundo silêncio, o de Deus. Porque durante todo esse processo, Jó não tinha ideia do que nós sabemos, porque já lemos no capítulo 1 do livro, o que tinha acontecido anteriormente, aquela reunião no céu. Vamos ler, então, no capítulo 1, uma parte, para a gente poder entender melhor essa dinâmica. Vamos lá. Capítulo 1, versículo 6 diz assim:
Certo dia, os anjos, em algumas versões aparece filhos de Deus, vieram apresentar-se ao Senhor. E Satanás, que significa acusador, também veio com eles. Então agora eu vou continuar lendo, mas ao invés de falar Satanás, eu vou usar a palavra acusador. O Senhor disse ao acusador: de onde você veio? O acusador respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor ao acusador: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Quem diz isso? O acusador. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da sua família e de tudo que ele possui? O que significa isso? Que Satanás não tinha autoridade, não tinha permissão para se aproximar de Jó. Era uma família blindada por Deus. Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz. Então não era pelo esforço de Jó, era o próprio Deus que dava essas bênçãos a ele. De modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão, quem está falando isso é o acusador. Estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza, olha, esse era o prognóstico dele, né? Do acusador. Ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse ao acusador: pois bem, tudo que ele possui está nas tuas mãos, apenas não toque nele. E aí é que nós vamos ver, nos versículos seguintes, que o gado de Jó, os seus empregados, seus 7 filhos, 3 filhas, vão morrer. Mas Jó, em nenhum momento, vai blasfemar contra Deus. Aí nós vamos ver depois a segunda aprovação de Jó. Vamos lá? Capítulo 2, versículo 1. No outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor. E o acusador também veio com eles para apresentar-se. O Senhor perguntou ao acusador: de onde você veio? O acusador respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Ele passou pela sua primeira aprovação, acusador, e ele continua sendo único, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele não mudou. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado, acusador, contra ele. Qual era o intento do acusador? Para arruiná-lo sem motivo. Vai dizer o acusador: pele por pele. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a carne e os seus ossos, e com certeza ele vai te amaldiçoar na sua face, disse o acusador. O Senhor disse ao acusador: pois bem, ele está nas tuas mãos, apenas poupe a vida dele. No 7, saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Vamos voltar então aqui para a questão do silêncio. 3 amigos vão visitar Jó. 3 amigos que ficam impactados em vê-lo naquele estado. Silêncio. E a alma de Jó entristecida. Jó rompe o silêncio. Mas ao invés de receber palavras de ânimo ou de resiliência, ele recebe acusação. Quem é o acusador? Satanás. Mas os seus 3 amigos estão fazendo esse papel, o acusando. Deus permitiu que Satanás chegasse, entrasse na vida de Jó, né? Ele tirou essa cerca, essa blindagem, para que aquele acusador futuramente não tivesse o que acusá-lo. Bom, Jó foi testado e foi
aprovado. Deus tinha esse nível de confiança em Jó. Mas vamos então ver o momento em que o segundo silêncio vai ser rompido, que é quando Deus resolve falar. Vamos lá? Aqui no capítulo 38, o Senhor começa a falar com Jó. Mas ele não vai falar a respeito daqueles questionamentos. Ele não vai dar respostas para Jó, porque Deus não deve satisfação a ninguém. O que Jó vai ouvir de Deus é uma palavra para ele se aprumar e voltar para o lugar da resiliência. Diz assim: Então o Senhor respondeu a Jó no meio da tempestade e disse: Quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem. Vou fazer-lhe perguntas, e você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba. Quem estendeu sobre ela a linha de medir e os seus fundamentos sobre o que foram postos? E aí o Senhor vem com várias perguntas. No capítulo 39, no capítulo 40, no capítulo 41, e Jó ouviu a voz de Deus. O silêncio foi rompido. Mas talvez não tenha sido como ele esperava. Não foram palavras de consolo. Foram palavras de exortação. Porque Deus, ele exorta aqueles que ele ama. E ele queria que Jó voltasse para aquele lugar de resiliência, de quem confia em Deus e sabe que Deus está no controle de tudo. Então, nós não temos as respostas, mas nós temos uma certeza que não pode falhar. Deus não permite tentação que eu não possa suportar. Deus faz com que tudo coopere para o bem daqueles que o amam, daqueles que o seguem, que o obedecem, que estão na sua presença. No capítulo 42, Jó vai responder ao Senhor, dizendo assim: Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é este que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Mas agora, diz Jó, os meus olhos te viram, eu tive uma experiência contigo, o Senhor falou comigo. E ele só pôde ouvir a voz de Deus porque ele passou por todo esse processo. No 6. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Que livro rico de sabedoria, né? Quantos aprendizados nós podemos ter aqui. Mas eu quero então destacar essa questão do silêncio, que às vezes acontece mesmo na nossa vida. A gente não está tendo as respostas, a gente não sonha com Deus, a gente não tem um profeta para falar alguma coisa. Aliás, é interessante que a gente tem aqui no capítulo 32, entra um novo personagem, que é o Eliú, que é o amigo mais sensato de Jó, né? Mais sábio. E ele vai dizer aqui no capítulo 33, no versículo 14, pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não perceba, em sonho, em visão, durante a noite. Então, às vezes a gente pede a Deus, Senhor, fala comigo através de sonho, através de alguém, mas não vai vir a resposta. E está tudo bem, a confiança continua a mesma. A gente não pode se desesperançar. Pedir a morte, jamais. Desejar morrer, jamais. Porque a vida é um dom de Deus, então vamos deixar Deus agir na nossa vida. Vamos esperar Deus trabalhar, não vamos perder a fé. Como eu falei, às vezes nós passamos por provações e às vezes nós passamos por situações que nós mesmos criamos, pelos nossos próprios erros. Né? Às vezes nós criamos embaraços para nós mesmos, mas ainda assim, nesses momentos, nós podemos confiar em Deus. Nos arrependemos, pedimos perdão e pedimos para que o Senhor possa se mover em nossa direção, a nosso favor. Então, como é bom caminhar com Deus. Como é bom saber que há coisas espirituais acontecendo que eu não sei. Não estou sabendo. Mas eu preciso confiar
que Deus ele honra a nossa fé. E que bom quando somos aprovados diante do acusador. Fico por aqui. Qualquer coisa, coloca aí nos comentários. Sabendo, qualquer dúvida que você tenha, eu te respondo. Tchau.